Hoje vamos falar sobre a orientação sexual de crianças e adolescentes. Para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui procurar a psicanalista Renata Conde-Vescovi, que é também da Escola Lacaniana de Vitória. Como que os pais, podem trabalhar essas questões, inclusive dentro desse processo de desenvolvimento da mídia, desenvolvimento das tecnologias digitais. Das relações virtuais, cada vez mais virtuais, né? Bom, eu acho importante dizer que lidar com a sexualidade é um enigma para todo ser humano. Ninguém tem isso de cara pronto, o ser humano não tem a inscrição de como lidar com a sexualidade. É alguma coisa que você vai aprendendo na relação, no convívio com o outro, principalmente na relação do privado familiar, ali na relação com os pais. Sim. Eu acho importante dizer isso porque falar de sexo, lidar com a sexualidade é difícil para todo mundo. Tem o melhor e o pior sempre, né? O Freud, o pai da psicanálise, ele vai, na sua descoberta do inconsciente, ele vai mostrar, ele vai trazer até um mal-estar muito grande para a civilização, dizendo que o bebezinho, a criança, ela já traz em si uma sexualidade. Né? A sexualidade está ali na criança, ela não tem essa inocência, né, que até então a gente supunha que a criança tinha. E a sexualidade, para a psicanálise, ela não se reduz à questão da genitalidade, ao relacionamento ao sexual, propriamente dito. A sexualidade está no ato de você comer, no ato de você lidar com o outro. E isso é algo que vai sendo experimentado, vai sendo transmitido ali no privado da vida familiar. Né? Muitas vezes, aquilo que não é dito em palavras, o modo como os filhos vão percebendo o convívio, a relação, o vínculo amoroso, o vínculo agressivo entre os pais, isso vai constituindo a sexualidade. Sim. Né? Então, muitas vezes naquilo que não é dito explicitamente em palavras. Isso não significa dizer que os pais não devam conversar com seus filhos a respeito de sexo. Né? Isso não é uma coisa fácil não, tá? Eu acho que é importante ressaltar isso. Nós, todas as vezes que os nossos filhos começam a entrar ali no período da adolescência, os pais são tomados de alguma dificuldade, né, de falar sobre a sexualidade. Ainda mais hoje, né? Quer dizer, há uma confusão, né, por conta do excesso de informação que as pessoas recebem, principalmente as crianças, né? Através do smartphone, que é esse equipamento que é indispensável hoje à vida humana, praticamente. Sim. Você vê crianças desde 6 anos de idade utilizando isso. E é um objeto que não tem um limite bem definido. Então, as crianças começam a adentrar no mundo das imagens, das informações sexuais, muito mais cedo. Muito precocemente. Muito precocemente, né? E recebem vários tipos de informação. Né? Isso, como lidar com essa situação, né? Que os pais... Né? Então não vou falar de sexo, que é óbvio, né? Ele já viu tudo isso através do smartphone. Como orientar isso, né? É justo o contrário, quer dizer, o fato de você ter muita informação, muito acesso, né, à informação, às imagens, essa veiculação hoje abusiva, às vezes, do sexo nas redes sociais, é aí que os pais precisam estar perto, conversando, acompanhando os seus filhos, né, passando a sua própria experiência com a sexualidade, com aquilo que tem de melhor e de pior. Porque, como eu estava dizendo, o que eu estou chamando de pior? Pior porque, às vezes, os pais, eles têm uma inibição, né, em falar de sexo com seus filhos. Um pouco tabu, né? Não só por isso, porque para eles a sexualidade também é um enigma. Ninguém tem essa questão pronta. A sexualidade você vai construindo no convívio afetivo
com o outro, né? Na relação familiar, no modo como um pai lida com sua filha, se ele é um pai amoroso com a sua filha. Isso é fundamental, por exemplo, para que essa menina, no caso da menina, possa construir a sua sexualidade. Né? A mãe com seus filhos, eu costumo dizer que as primeiras experiências da sexualidade, isso não sou eu só que estou dizendo, a própria psicanálise com Freud, vai mostrando que ali na relação da mãe com a criança, nos primeiros cuidados com o corpo do bebê, ela vai erotizando, ela vai libidinizando, para usar um termo de libido, né, da psicanálise, ela vai erotizando o corpo do bebê. É aí que começa a brotar a sexualidade. Então, esse contato, não só do toque, mas da palavra, do poder acompanhar os seus filhos em casa, isso é fundamental, sobretudo nesse momento onde você tem excesso de informação, excesso de exibição. Nós vivemos hoje numa sociedade do espetáculo, né? A gente sabe que hoje, esses dias eu vi na rede social imagens de jovens, de crianças, né, meninos de 12, 13 anos fazendo sexo, né, ali ao vivo e sofrendo, sendo veiculado isso no Facebook, sofrendo ali compartilhamento. Procurando até uma audiência cada vez maior, né? Exato, uma exibição daquilo que precisa ser vivido no privado. Né? Porque é muito importante isso. Às vezes esses jovens estão ali se exibindo na rede social, mas na hora do vamos ver, no encontro, às vezes, o menino, no encontro, o rapaz, no encontro com o outro sexo, com a menina, ou vice-versa, não conseguem sequer chegar, tocar, se aproximar, ter um relacionamento, normal. Construir uma sexualidade ali, viver o sexo ali. Né? Por que isso? Porque para você viver a sua sexualidade, você precisa de um certo véu, né? Que cria uma certa relação de um pudor, cria um enigma. Porque a sexualidade do humano está mais na fantasia do ser humano. Né? Aquilo que eu vejo, que eu escolho no outro, no parceiro amoroso, seja uma mulher, seja um homem, é a fantasia, é a representação daquilo. Né? É a minha fantasia vivida lá nos primórdios da relação com os meus pais. Não é exatamente o outro, nem sempre é aquilo que eu vejo nele. Então eu estou querendo dizer o que com isso? Que na sexualidade o que vale é você poder fantasiar, você ter um certo enigma, você poder imaginar algo sobre o parceiro amoroso. Toda a fantasia sexual está na sua cabeça e que não necessariamente o parceiro que você escolheu vai representar isso pontualmente, aquilo que está na sua fantasia. E aí que inclusive surgem as desavenças amorosas, porque você sonhou com algo ali, você fantasiou naquele homem algo que está na sua fantasia, que é a sua sexualidade, né? E o sujeito nem sempre pode corresponder àquilo. E você não tem coragem, ou o outro também não tem coragem de expor isso e de conversar sobre isso, né? E de poder conversar sobre isso. Então, aí que está toda a questão, a beleza da questão da sexualidade e também os entraves, porque o outro nem sempre representa, nem sempre corresponde àquilo que está na sua fantasia sexual. Por que eu estou dizendo isso? Porque para você viver minimamente a sexualidade com com uma certa saúde psíquica, você precisa fantasiar, você precisa de um certo pudor, né? Você precisa de véus. E nós estamos vivendo hoje essa espetacularização de tudo, inclusive da sexualidade, uma certa banalização, que isso não implica em nada, em viver ali a sua sexualidade, né? Em você poder até obter um gozo erótico na vida sexual. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco.